Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral e esse é o vídeo de pré-jogo da partida Cruzeiro e Fluminense, que será disputada hoje no Mineirão, lá em Minas Gerais, às 9 horas da noite. Aquele joguinho que você já assiste com a luz desligada, a televisão já não está no volume tão alto, mas enfim, um jogo, a análise hoje não vai ser muito longa não, né? Só para já falar, porque é um jogo que a gente não tem muitas informações ainda. Já partindo para análise, né? O Cruzeiro, até então, até o madrugada, né, o momento que eu estou gravando isso, ainda não se sabe se o Cruzeiro escala o titular ou não escala. Nas entrevistas deu a entender de que deve escalar os titulares, mas colocou, acho que o Mano Menezes, se não me engano, falou que vai escalar os que estão aptos a jogar. Só que aí ele pode justificar que tem 3 ou 4 que não estão aptos e aí escala um time praticamente reserva. Mas deve ir para o jogo uma equipe muito mais encorpada do que uma equipe toda reserva do Cruzeiro, até porque o Cruzeiro está jogando no sábado, né? Como o jogo contra o Flamengo é só na quarta-feira, ele ganha uma vantagem de um dia aí, porque se ele jogasse no domingo. Então, se tratando da equipe titular, é importante a gente frisar uma coisa. O Fluminense tem que entender que essa oportunidade dele de pontuar é melhor do que a com o São Paulo. Eu coloco esses dois jogos num grupo, eu normalmente faço isso, os próximos 3 jogos tem que ter tantos pontos, etc. Eu tinha falado isso lá atrás no pré-jogo, contra a Chapecoense, que eu falei de Chapecoense, Atlético Paranaense e Grêmio. O Fluminense tinha que ter no mínimo 7 pontos e conseguiu 7 pontos. Depois acabou perdendo para Paraná e Flamengo, né, e destruiu um pouco aquela campanha que tinha feito antes. E falei isso recentemente também dos 7 pontos contra, na sequência que era em casa, né, que era Internacional, Bahia e tinha um outro jogo aí nesse meio. Eu não sei se eu gravei antes falando do Defensor, mas não me lembro agora. Mas eu falava disso, né? Que o Fluminense tinha que conseguir 7 pontos e acabou conseguindo 1 ponto só, né? E foi uma sequência bem ruim, se eu não me engano era o Ceará. Ceará, Internacional e Bahia. O Fluminense acabou conseguindo só o ponto do Bahia, não conseguiu 7 pontos. Para essa agora eu prefiro não colocar uma meta de pontos para Cruzeiro e São Paulo. Mas a gente tem noção de que 2 pontos é uma pontuação boa. É óbvio que é muito melhor para o Fluminense ganhar o Cruzeiro amanhã e perder para o São Paulo quarta, ou ganhar o São Paulo quarta e perder para o Cruzeiro amanhã, você tem uma vitória e uma derrota. Mas trazer 2 empates na mala, tendo ganho o Corinthians, é algo de bom para o Fluminense. Não é algo ruim, não. A gente ir lá empatar com o Cruzeiro, depois ir lá empatar com o São Paulo, que muito provavelmente deve ser o líder do campeonato, são 2 resultados bons que a gente traz para uma sequência boa também, que é a sequência do jogo contra o Vitória em casa. Depois tem clássico contra o Botafogo no Maracanã. O Fluminense tem 2 jogos em que ele vai ser o maioral da parada. Mas agora tem 2 jogos contra Cruzeiro e contra São Paulo, que são adversários muito mais difíceis e o Fluminense não tem se dado bem contra esses adversários muito mais fortes fora de casa. A gente pode lembrar aqui de Corinthians lá no início do campeonato, era um time mais forte que o do Fluminense. O Fluminense perdeu por 2-1. Outro também foi o Atlético Mineiro. O Fluminense foi até lá e tomou aquele 5-2, jogou bem naquela partida, o 5-2 foi mentiroso, né? A gente vai lembrar que foram 2 gols depois dos 40 do segundo tempo, quando o Fluminense lançou para tentar um empate. E o único resultado que talvez seja bom tenha sido o jogo contra o Grêmio, que foi um 0-0, que o Fluminense saiu muito vitorioso com aquele empate, né? O resultado foi muito bom. E apesar da gente ter o mando ser nosso, aquele jogo contra o Flamengo foi fora de casa, né? Então a gente pode considerar também uma derrota fora de casa para um time mais forte do que o Fluminense, ou seja, jogar fora de casa contra um time mais forte não tem sido muito bom para o Fluminense. Contra o Cruzeiro e contra o São Paulo a gente espera reverter a situação. Como reverter? Todos esses exemplos que eu citei foram lá no primeiro turno, né, lá no início, na primeira parte do campeonato, ainda com o Abel Braga, num time num 3-5-2, que não segurava o ímpeto do ataque adversário e depois não tinha poderio ofensivo para conseguir marcar um gol. A gente lembra, o Fluminense marcou 2 gols contra o Atlético Mineiro, só que marcou 1 gol contra o Corinthians, até jogando melhor, no momento em que jogava melhor, quase virou o jogo. Foi inoperante, inofensivo total contra o Flamengo e contra o Grêmio ofensivamente. O Fluminense amanhã, para mim, Marcelo Oliveira, eu vendo que o Cruzeiro vai como titular, ele deve voltar ao 3-5-2. Imagino que ele vai voltar. Mas é muito difícil. Por quê?
E acho muito difícil que ele faça isso. Acho que ele deveria fazer isso, né? Eu falei que acho que ele deve fazer, mas não acho que ele deveria fazer. Mas acho que não vai pelo desfalque de Digão. Digão está emprestado pelo Cruzeiro, não vai poder atuar nessa partida contra o seu atual, né? O atual dono, seu dono dos direitos federativos, pelo menos, não vai poder jogar contra o Cruzeiro. O Fluminense vai ter Ibanhas de volta na zaga. E aí eu acho muito difícil que ele já coloque o Paulo Ricardo também e fique... Eu não sei se não cheguei a ter acesso a essa informação de se o Frazan foi relacionado ou não, mas se ele coloca Ibanhas, Paulo Ricardo ou Ibanhas, Frazan e o Gum de titulares, ele deixa um zagueiro só no banco, ou talvez nenhum, se o Frazan não tivesse sido relacionado. Então é algo que eu acho mais difícil dele fazer. Eu imagino que Marcelo Oliveira vá com os 4 defensores mesmo, Gilberto, Gum, Ibanhas e Ayrton Lucas, e aí do meio para frente é uma incógnita total. Eu escalaria o time no 3-5-2, né, como eu falei, botaria os 3 zagueiros, deixa Frazan lá no banco torcendo para ninguém se machucar, colocaria no meio o Richard como primeiro volante, mais o Dodge, que fez bem essa função ali de segundo. Na frente, obviamente, Sornosa, e colocaria 2 atacantes, jogaria no 3-5-2. Só que eu imagino que o Marcelo Oliveira vai manter o time que ele jogou contra o Corinthians, com Dodge, Richard e o Jadson, infelizmente, Sornosa, e deve colocar o Matheus Alessandro, já que o Everaldo está fora dessa partida também. Não teve lesão, não teve problema nenhum, mas pelo tempo que ele ficou em observação, ele acaba não podendo viajar com a equipe, etc. E por prevenção ele está fora desse jogo. Então eu imagino que ele vai começar com o Matheus Alessandro mesmo, e entrar com o Pedro na frente. Eu imagino que ele vai entrar com essa formação, mas assim, a galera que fica me zoando que eu erro a escalação, o Marcelo Oliveira surpreende muito, né? Ele tem as mudanças aleatórias. Eu acho que dessa vez eu tô falando, mas eu acho que eu vou errar, entendeu? Já tenho plena certeza de que Marcelo Oliveira vai tirar alguma maluquice da cartola para tentar fazer o Fluminense ser... Não é nem ser ofensivo, mas é muito mais ser... Ter argumentos para jogar contra o Cruzeiro. Não vai ser simples. Na bola, a gente sabe, né? Utilizando um meme aí, um meme até um pouco antigo já também, já passou um pouco. Mas Fluminense, Cruzeiro, os dois a 80 por hora, o Cruzeiro é muito mais time. E seria o vitorioso do confronto, a vitória normal seria uma vitória do Cruzeiro. O Fluminense tem que buscar argumentos para... apesar do Cruzeiro ser mais time, etc., a gente vai jogar com chutão para a área garantindo Pedro. A gente já viu que isso não dá muito certo. Pedro não é desses caras que ganha todas pelo alto. Eu acredito que o Fluminense, uma boa argumentação, né, como eu tenho falado do Fluminense, a escalação, essa armação com 3 volantes, se você tem Jadson e tem Dodi, o Jadson mais próximo da área, mas o Dodi do lado esquerdo segurando muito, você libera o Ayrton Lucas, que tem sido, sem dúvidas nenhuma, a melhor jogada do Fluminense, pela lateral esquerda. Pode ser que o Mano Menezes esteja olhando isso e já coloque uma contenção daquele lado ali. Só que a gente vai lembrar do jogo aqui no primeiro turno, o Cruzeiro pressionou a partida inteira, o Fluminense achou um gol e venceu com um homem a menos. Tudo bem que foi um pouco o inverso do que aconteceu contra o Corinthians quarta-feira, porque o Corinthians teve um expulso e tomou um gol. Já tinha tomado um gol e teve um expulso. Então o Corinthians tinha um time mais debilitado e tinha que armar o jogo. No caso do Fluminense, o Fluminense tem um jogador expulso e acha um gol. Então ele não precisava armar. O Fluminense naquele jogo contra o Cruzeiro no primeiro turno não precisou armar em momento nenhum. Dessa vez, se achar um gol, beleza. Mas acho bem difícil que se ache um gol e se segure o tempo todo na defesa sem que sofra um gol lá no Mineirão. Mas enfim, meu palpite, eu acredito muito no empate. O Cruzeiro tá com a cabeça na quarta-feira, isso eu não tenho dúvida. E dependendo de quem for poupado ali, de quem não está apto para a partida, né, de quem eles quiserem poupar, eu acho que o Cruzeiro perde muito. E isso pode afetar principalmente a criação. Se ele poupa um Thiago Neves, se ele poupa o Raniel, acho que Raniel até não vai ser poupado, deve ir para o jogo, mas que são jogadores de frente do Cruzeiro e que tem meio que feito a diferença ali na frente, né? A gente vê que boa parte dos gols do Cruzeiro passam no pé do Thiago Neves. Se você tira o Thiago Neves do time, ele vai sentir.
E eu acho que o Thiago Neves seria uma arma. A gente conhece, né? A gente sabe como é que é. Os tricolores sabem como é que é. Pra fechar, tabela. O Fluminense está 1 ponto atrás do Cruzeiro, então empatado em pontos com o Corinthians, por isso que continua na 9ª posição. Um empate não seria ruim, porque você segura o Cruzeiro também. Então o Fluminense continuaria, no mínimo, no máximo, a 2 pontos do 7º lugar, que eu venho falando. Não é G6, é G7. É G7. Certeza que no mínimo 7 times do Brasileirão estarão, os 7 primeiros estarão na Libertadores. Então o Fluminense estaria no mínimo 2 pontos ali do Corinthians, se o Corinthians vencer a sua partida, é óbvio. E na quarta-feira tenta segurar mais uma vez o São Paulo. Uma vitória seria algo, assim, fora da curva total, assim como foi aquela virada em cima do Vitória lá contra o Vitória lá no Barradão. Foi algo fora da curva e que nos colocou numa situação que a gente ganha os 2 jogos em casa e é líder do campeonato por um dia. Então amanhã pode pintar isso também. Se vencer o Cruzeiro amanhã, o Fluminense entra numa nova realidade do campeonato de, peraí, eu sou o melhor dos pequenos mesmo. Definido como pequenos, entendam pequenos como times que entraram para brigar pelo rebaixamento. Pelo amor de Deus, não tô falando que o Fluminense é pequeno, não. Eu sou o melhor de todo esse grupo de 12 times aqui que estão brigando para não cair. E é óbvio, né? Já chega a 29 pontos. Como eu tenho falado, deve ser em torno de 41, 42 para escapar. O Fluminense fica aí refém de 4 vitórias para não ser rebaixado. Eu falei que ia ser pequena, mas já bateu quase 12 minutos. Muito obrigado a todos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Raiz Tricolor. Tem muito conteúdo aqui para você se esbaldar e passar o seu sábado todo assistindo o canal. Muito obrigado a todos, saudações tricolores e até a próxima.